Floripa em foco especial sobre o plano diretor participativo aqui da cidade de Florianópolis, com o convidado economista, o Alexandre Lemos, que é representante das entidades ambientalistas junto ao núcleo gestor desse plano diretor participativo. Bem-vindo, Alexandre, é um prazer estar aqui. Prazer também, obrigado pelo convite. Legal. Alexandre, vamos começar explicando assim rapidamente o que é um plano diretor. O plano diretor, ele é uma lei municipal que, bem dizer, ele centraliza, ou ele é o elemento principal que vai determinar as formas de ocupação e uso do solo, e entre outras questões em relação à gestão democrática, em relação a planos de ação relacionados à área territorial, bem dizer, né? Então, tudo que for referente ao solo, o plano diretor regulamenta. Exatamente, é isso aí, ele orienta, né? Orienta. Tanto estradas, onde vai ter estrada, onde não pode ter estrada, sobre saneamento, tudo isso. Aí cada, né, não é... Determinados elementos têm o seu próprio plano, como o caso do saneamento básico, ele tem um plano específico. Mas, de toda forma, todos esses planos, eles convergem para o plano diretor, né? Ele tem que refletir a junção de todos esses elementos das políticas públicas municipais para poder dar organização para a cidade, né? Basicamente é isso. É por isso que ele se chama um plano. Exatamente. Por isso que se chama plano diretor, né? Que dirige. Inclusive, o número de andares que os prédios podem ter está... Sim. Também contempla essa questão, né, dos gabaritos, aonde área comunitária, aonde área verde, aonde área de preservação. Tudo isso aí ele deve estar refletido dentro do plano diretor. Né? Então isso ali tem um monte de interesses imobiliários ao redor. Dá para dizer que é o elemento mais complexo, né? Por conta desse conflito, até talvez, uns dizem, impossível de se resolver, mas ao mesmo tempo a legislação obriga que os municípios que tenham mais de 200 mil habitantes, eles realizem esse processo por meio de uma gestão participativa, né? Então, a lei do Estatuto da Cidade, ela obriga que a revisão dos planos diretores, eles contemplem as diretrizes e a opinião das comunidades refletidas no documento. Isso é o que a lei orienta, né? E esse é o processo que se iniciou aqui em Florianópolis formalmente em 2006. Ouvindo a comunidade. Isso, quando foi dado vamos dizer assim, o start. O start, institucional, formal, né? Formal, porque a discussão você disse que já vem... já vem de muitos anos, né? Tem vários distritos aqui, como o caso do Campeche, entre outros, que já tem essa discussão há mais de 20 anos. Então, ele, de fato, como o cumprimento do Estatuto da Cidade, ele começou em 2006, que essa da cidade é uma lei de 2001. Né? Então já era para ter sido feito isso desde lá 2001. Então isso já vem se protelando. E por que está sendo protelado desse jeito? Então, aí vem a questão, a explicação formal, oficial, e a explicação que cada um pode ter a sua interpretação. Né? A explicação da rádio corredor, como a gente costuma dizer, que é a verdade. Exato. Aliás. Aí, né, naturalmente eu tenho uma opinião, né? Obviamente que a minha opinião é uma, não é a opinião do todo. Né? Mas a maioria dos representantes, a gente tem uma opinião muito semelhante. O que passa é que, enquanto o plano não é finalizado, os licenciamentos de novos empreendimentos eles estão correndo com base numa lei que já não serve mais para a cidade. E estão acontecendo por decreto, como você estava dizendo. E aí agora, exatamente, aí, ano passado, né, retrasado 2015, se eu não me engano, eu não sou muito bom de datas, tá? Me perdoe aí a precisão. Mas o prefeito César Souza, depois da aprovação da última lei, aquela que foi totalmente modificada na Câmara de Vereadores, e que também já havia sido contestada pela sociedade civil, porque ela não reflete o processo participativo, então, de toda forma, tem que refletir a opinião. Nunca houve, isso aí fique muito claro, em 10 anos, nenhuma proposta que a prefeitura tenha encaminhado para o núcleo gestor e para a sociedade que refletisse as diretrizes, né? Infelizmente. Então, enquanto não houver essa proposta, a lei não está sendo cumprida. Certo. Então, o Ministério das Cidades fez o Estatuto das Cidades, lá em 2001 ainda, que diz que toda cidade com mais de 200 mil habitantes tem que ter o seu plano diretor participativo, onde toda a comunidade participa e é quem dá as sugestões de como fazer o plano diretor. Isso, que dá, exatamente, que vai determinar o conteúdo.
A comunidade é que determina, não é o prefeito, não é o ramo imobiliário? Na verdade, não existe assim uma coisa unilateral à comunidade, até porque fica uma coisa, não sabe o que é a comunidade. Fechada, né? Ele, na verdade, tem que ser um processo que envolva a comunidade, entendeu? Que dê condições da comunidade. Tem que ser ouvido de qualquer forma. Ele tem que ser ouvido e ele tem que refletir o que a comunidade orienta. Senão, ele fica uma participação de fachada. O nego vai lá, fala, ouve, enfim, o poder público ouve, diz que está tudo certo, no final, olha... Faz o que quer. Faz o que quer. Então, o que aconteceu de ter sido judicializado esse processo em 2014 e que agora, por determinação do TRF4, quer dizer, em segunda instância... Tribunal Regional Federal aqui de Porto Alegre. Isso. Né, ele determinou que voltasse o processo para que fosse, de fato, ouvida e, naturalmente, obviamente, para se cumprir a finalidade, seja refletido os interesses comunitários predominantes. É isso aí. E outra coisa, a questão da legislação ambiental também, né? São os dois elementos que estão em discussão para serem, de fato, incorporados ao plano. A legislação ambiental. A questão ambiental da cidade, porque durante esse processo do núcleo gestor, a gente fez N iniciativas e conseguimos agora, com muito esforço, realizar um seminário de capacidade de suporte. Seminário de capacidade? Para capacidade de suporte. Para entender o que existe de infraestrutura instalada do ponto de vista de serviços ambientais, que eu quero dizer, né, saneamento básico, tratamento de água, a questão do sistema viário, enfim. Áreas verdes. Isso. Para se ter um diagnóstico se hoje a infraestrutura instalada ela dá conta ou não da demanda social que existe. Certo. E evidentemente, não precisa a gente ser muito expert no assunto, que já vimos que N elementos está saturado. Está saturado. Trânsito, esgoto, água... Todas essas questões que... a questão de segurança é muito grave, né? A gente teve a presença do pessoal da Polícia Militar que nos deu um diagnóstico assim, estarrecedor diante da carência né? de quadro, de efetivo, entendeu? Para dar conta da segurança pública. Então, existem N vetores que são partes do plano diretor, certo? Porque ele é uma coisa multidisciplinar, certo? O qual viu-se que não tem mais capacidade de suporte. Portanto, o que fazer? Nós vamos projetar mais adensamento? Mais prédios? Mais shoppings? Se nós já estamos sufocados, ou a gente vai pensar num outro modelo de cidade. Então aí está o embate. Que modelo de cidade, de fato, a gente almeja? Então a comunidade tem uma visão. Por exemplo, todo o sul da ilha, pensa da Lagoa da Conceição até o sul da ilha inteiro, a visão comunitária são 2 andares. E o poder público... Agora apareceu 4 num lugar, 6 no outro, entendeu? Aliás, conta aquela piada de que um gestor... Aqui temos o bairro Santo Antônio de Lisboa, né? Onde o imperador e a imperatriz até caminharam, né? Nos tempos deles. E aí não tem nenhum prédio, nenhum 2 andares em Santo Antônio de Lisboa. E de repente no plano diretor apareceu lá 2 andares, 4 andares, e quando foram questionar o poder público, teve um que teve a coragem de dizer que foi um erro do computador, e o computador por conta... Pulou de 2 para 4. Pulou de 2 para 4. Esse é um gênio da informática e da mentira. Né? Então... Enfim, desculpa, não queria chamar ninguém de mentiroso, mas já chamei. Então. Mas o caso, então, é que chegou a haver aqui em Florianópolis essas tais de audiências públicas para ouvir as sugestões da comunidade, como a lei manda, através de fichas onde as pessoas escrevem suas sugestões, e o IPUF, o Instituto de Planejamento Urbano aqui de Florianópolis, deveria sistematizar e responder essas fichas todas, não respondeu, e além disso as sugestões da comunidade que já foram feitas verbalmente nas reuniões também não estão contempladas no plano. Não. Há quem diga que foi contemplado 10%, 15%, entendeu? Eu não vi nenhum representante dizer que mais de 30% foi contemplado. Porque já havia sido feito esse rebatimento várias vezes ao longo do tempo. Então, no fundo, esse rebatimento nada mais é do que uma história para boi dormir. Por quê? Porque o cara senta contigo, te ouve... Rebatimento em que sentido? No sentido de pegar os mapas e o produto que a prefeitura está apresentando e levar para a comunidade ou para os representantes das entidades, vamos pensar pelo núcleo gestor, e entender se de fato ele reflete o que diz as audiências e o que... Esse rebatimento, entendeu? Que é a medida protelatória. Eles não estão fazendo isso, porque daí estão adiando. Não, eles fazem isso. Aí cada vez que eles fazem isso, demandam tempo e um serviço grande de tu ouvir, sistematizar e não sei o que. Entendeu?
Eu sentei sentamos aqui, o representante distrital passou a sua demanda, lá a pessoa técnico lá, né, fez as medidas para poder incorporar aquilo ao texto ou aos mapas, e depois, tchau, representante, outra hora eu te mostro o que eu fiz, o dever de casa. Isso tá protelado. E quando ele mostra o dever de casa, não é nada daquilo que ele falou. Aí eles pedem um novo encontro para rebatimento. Aí aquilo vai se embarrigando. E enquanto isso, dá-lhe decreto, dá-lhe licença. Prédios. Exatamente, a coisa continua, entendeu? Então existe um interesse, vamos dizer, um benefício, né, de alguém, de um grupo, enquanto esse processo está sendo embarrigado, sendo protelado. Então, o que acontece? A gente percebeu quando, né, porque, como eu falei, essa etapa de 2016, vamos chamar assim, é o cumprimento de uma sentença judicial do TRF4, obrigando a realizar as audiências locais e a audiência final, para mostrar o produto final. Esse produto final será encaminhado à Câmara de Vereadores para apreciação. Para virar lei. Para virar lei, exato. Então, o que a gente percebeu? Oi, Puf, então vocês apresentem a proposta que vocês têm em mente, para a gente analisar. Temos mais um período, sei lá, vamos definir um calendário em conjunto, para as comunidades se manifestarem a respeito da proposta, o tempo de ajustes, e aí teremos o produto. Isso, na nossa opinião, desde o calendário formado lá em abril, um ano no máximo, cara, alguns meses se resolveria. Aí eles apresentaram uma proposta que a gente viu que era divergente, mas tá bom, vamos trabalhar com ela, acreditando que o processo vai depurá-la. Então, ou seja, no final, que é agora, teremos uma proposta já contemplando a comunidade. Exatamente, depurada. E agora eles apresentaram a proposta muito pior do que a inicial. Então, quer dizer, para que passamos esse tempo todo discutindo, entende? É fazer a sociedade civil, que é voluntário, um trabalho voluntário nosso. Não, o cara fazer o cara de tolo. Tu largar o teu sábado, tua família, o teu trabalho, tirar dinheiro do teu bolso para se locomover, se alimentar, se dedicar a esse projeto, e chega no final aquilo ali é só uma coisa que eles não vão te dar respaldo, entendeu? Não vão dar respaldo. Então, você está assistindo o Floripa em Foco especial, ouvindo o Alexandre Lemos, que é economista, mas também representante das entidades ambientalistas junto ao núcleo gestor do Plano Diretor Participativo aqui de Florianópolis. Esse núcleo gestor é formado por mais ou menos 39 pessoas. Representações, né? Representações, entidades, poder público, Ministério Público, polícia, todo mundo. E na última, foi ontem? Foi ontem. Na reunião de ontem do núcleo gestor do Plano Participativo, o Ministério Público bateu o martelo e deu 7 dias para o poder público, para a prefeitura, apresentar de vez esse plano diretor. Já de acordo com as diretrizes. De acordo com a comunidade. Exatamente, de acordo com que é o que sempre se pediu. Então agora nós ficamos bastante assim surpresos, uma surpresa muito positiva, né? Esse posicionamento do Ministério Público, nós não tínhamos assim essa expectativa que seria uma coisa tão contundente. Nós tivemos uma reunião de algumas representações com a Procuradoria do Ministério Federal aqui em Florianópolis na terça-feira, onde entregamos um documento explicando a situação e comprovamos, dentro do documento enviado pela Prefeitura, e a questão ambiental principalmente, as suas incompatibilidades a grosso modo. Então já levamos os elementos comprobatórios das discrepâncias. E com isso, o Ministério Público veio já de um posicionamento muito mais objetivo, de não querer mais prorrogação, não aceitar mais desculpa alguma, de que não sabe, que não tem mapas, que não sei o quê, que sempre... E, inclusive, com vamos dizer assim, a sanção da lei, no caso, né? Se eles não cumprirem em 7 dias, será acionada a justiça. O que pode acontecer se... Quem vai pagar o prefeito, né, ele vai ser acusado de improbidade, responder por improbidade administrativa, e as multas e todas as sanções que a própria sentença judicial já determinou. Então pega pesado a coisa, assim, no sentido... Para aquele que respeita a lei, é um baita de um problema. Mas para quem acha que a lei não vale nada, né, que ele está acima das condições da lei, então talvez eles podem até dar de ombro de repente, né, e vão tentar outras medidas para poder impor o projeto deles. Então isso é o que fica mais categórico, essa sanha que tem esse governo, e os outros também não foram diferentes, de querer impor um projeto que é elaborado em 4 paredes, não no meio daquilo que é o nosso direito. Isso não é uma benesse,
né, dos governantes nos dar o direito de atuar em cima do plano diretor. Isso é uma conquista da sociedade civil. Sim, então, sim. Ninguém está pedindo favor. A gente só quer que cumpra o que já foi determinado por lei. Ponto. E você acha que vai ser preciso fazer novas audiências públicas, juntar sugestões da comunidade? Não, eu acho que não. Já está compilado isso? A minha opinião é que todo o conteúdo já foi transferido. Agora precisa ser sistematizado e aí sim apresentado em audiência pública para validação. Vai precisar fazer de novo o processo de colher sugestões nas comunidades. Não, isso já foi feito, já foi encaminhado para o IPUF. Isso, aí o IPUF sistematiza, ele devolve isso para o prefeito. Aí ele traz de volta para o núcleo gestor para fazer esse rebatimento. Bom, tá bom, realmente ele expressa as audiências públicas, expressa a vontade comunitária, expressa as leis ambientais. Então o prefeito agora ele pode encaminhar para a Câmara de Vereadores. Para virar lei. Isso. Muito bem. Então eles já têm todos os subsídios necessários para fazer o plano diretor como deve ser feito. Entendemos que sim. Existe um entendimento amplo por conta dos membros do núcleo gestor que todas as informações necessárias estão no poder do IPUF. Já está no poder dele. É o Wildo Rosa ainda, diretor? Não. É a Vanessa, eu esqueci o sobrenome dela. Enfim, não é mais o Wildo Rosa, o delegado, o super delegado. Com ele, de repente, a coisa iria para frente. Não, cara, ele, inclusive, na época dele, houve uma ruptura também. Ah, é? Entendeu? No fundo, assim, né? A gente está saímos do governo, não vou falar nomes, né? Sim, o governo anterior. 20 anos de governo, né? Nós estamos falando isso aí já desde antes, década de 90, quando saiu na revista Veja, venha para Florianópolis, que é o Eldorado, o melhor lugar do mundo, qualidade de vida, capital saúde, Sim. Entende? Sim, turismo, bruxas e essas coisas. Eu não sei porque não sai da cabeça aqui. Você ouviu falar de um livro de um professor da UFSC, Gert, sim. É a farsa da reforma agrária em Santa Catarina. Conheço o tema. Que rapidamente assim, ele pesquisou, está tudo escrito ali, está tudo documentado, né, nos arquivos do governo. Nos anos 70, teve um Instituto de Reforma Agrária em Santa Catarina que era só pedir terra que eles davam. Né? É lógico que tinha que ser amigo do rei. Lógico. Alguém dava. Uma cartinha, e está cheio de terrenos, e diz que as mais valiosas, as mais valiosas terras estão nas mãos das grandes famílias aqui conhecidas da cidade. Sim. Ganhas simplesmente com uma cartinha. Eu gostaria de uma terra para... Enfim, não sei por que me lembrou essa história, essa história do plano diretor. Foi uma pega de siri, como diz aqui, né? Vão tirar vai vir um balaio, entendeu, cara? Porque a coisa é grossa. O Alexandre aqui é manezinho, é nativo aqui da ilha, de Santa Catarina, Florianópolis, e aqui tem essa expressão balaio de siri, né? Que é quando puxa vem todos juntos, quer dizer, o rolo é muito maior, do que se pensa. E como é que é dentro do núcleo gestor a correlação de forças, Alexandre? Olha, eu pessoalmente tenho uma leitura assim, bastante positiva desse processo político, né? Vamos dizer assim, de articulação tanto das representações quanto no caso das entidades, né? Houve mais ou menos, acho que 2/3 desses 2/3 que não é governo, existe um bloco assim mais ou menos que vota junto, que tem uma visão inclusive muito próxima, porque discutiu muito junto, né, o mesmo assunto. Então existe uma opinião coletiva já bem formada, bem consolidada. Que quer o plano diretor como ele deve ser. Sim, claro, que respeite as leis, que tem um modelo de cidade de desenvolvimento lento, certo? Não de... Né? E outra coisa, a própria interpretação com relação à atividade econômica aqui, né? No fundo, o modelo, as empresas de construção já anteciparam 20, 30 anos de investimentos. Porque todos esses prédios que surgiram não era para ter surgido em tão pouco tempo. Isso era para ter sido num prazo mais alongado. Sim. Então eles anteciparam os investimentos e pum! Entendeu? E agora querem repetir a lógica. Mais lucros. No curto prazo. E um lucro que quem vai ter é só o cara que constrói. Não é mais ninguém. Porque depois o próprio cara que constrói, ele vai embora daqui. Porque aqui não vai ter qualidade para ele viver. Entende? Então, e um prédio atrás do outro, como é que fica o dimensionamento do trânsito, do fluxo de trânsito? São vários elementos, né, como a gente comentou, né? As condicionantes ambientais e urbanas, elas têm sentidos diferentes. E a gente não precisa ser, como a gente falou antes, muito entendido para poder olhar para o lado e ver que
Esgotou, né, cara? Esgotou mesmo. Aliás, a ilha de Santa Catarina, será que ela vai afundar, cara, de tanto carro e prédio que tem? É incrível. Afundar não vai, mas que vai precarizar a qualidade de vida. Já está, né? Já está. E sobre o Parque das Três Pontas, como é que está essa discussão? Que tem um terreno valiosíssimo aqui na beira da água, perto da casa do governador, do Palácio do Governo, e que o poder público resolveu vender. Então, é uma discussão bem complexa, né? Porque, como tu falaste, é uma área muito valiosa. Houve, né, a tentativa de um projeto, inclusive, para aterrar não sei quantos 1000 metros. Aterrar, aumentar ainda. Aumentar a área e fazer um engorde, né, dentro do mar para poder abarcar um prédio, não sei se 20 andares, não sei quantos andares tinha. Um hotel, né? É uma coisa assim absurda, né, do ponto de vista do impacto. Que, obviamente, a própria questão do trânsito, a beira-mar já está sufocada, enfim. Uma coisa totalmente descabida, né? Pensando pelo lado urbanístico e o caos que a gente vive, né, do ponto de vista das condições. Mas não está encerrada a discussão do Parque das Três Pontas? Não. Então, aí a comunidade, existe um movimento, né, que é pelo Parque das Três Pontas, que envolve a Ponta do Coral, a Ponta do Lessa e a Ponta do Goulart. Essas três pontas que, no fundo, elas são a cabeceira do Manguezal do Itacurubi, se tu for pensar bem, ela tem um sentido mais de uso urbano, mais de área de lazer, de contemplação. É área pública. Né? É área pública. Porém, ele, hoje, né, ele tem matrícula privada, pertence a alguém. O processo pelo qual aquilo deixou de ser público e virou privado, ele está contestado na justiça. E não está decidido também. Não, ele está na justiça esse processo. E os indícios são muito difíceis de engolir. Sim, porque não houve concorrência, né? Não houve lei, foi por decreto. Né? Aí depois começa a ver as relações entre os proprietários, elas são próximas, então tu vê que grande parte, enfim, a coisa existe um imbróglio judicial ali, o qual precisa ser resolvido até mesmo para saber se tem ou não legitimidade, né? O cara arguir a posse, né, daquele espaço. Porque o que a gente quer é que vire realmente um parque, né? Sim. Foi vendido para uma construtora, né? Não, o que se sabe ali, eu também não tenho muito detalhe profundo, tá? Mas foi uma carbonífera Criciúma, que era, né, na época o então governador, ele vendeu, enfim, a carbonífera, ou o dono dos donos comprou a área por um valor X lá, já vi até a foto do cheque. Enfim. Mas você viu a foto do chefe? E aí parece que hoje em dia assim, Xerox, né? Já mudou de nome de novo. Aí tem uma outra empresa que está consorciada com o objetivo de fazer o projeto. Né? Isso é uma questão assim polêmica, né? E você tem assim de cabeça, Alexandre, algum outro ponto polêmico aqui nessa questão ambiental, do plano diretor da nossa cidade? O que está pegando? O que pega, né? A gente comentou da capacidade de suporte e a gente viu que a gente não tem infraestrutura para a população atual. Para a população atual já não tem estrutura. Não tem, absolutamente. O sul da ilha não existe, 0% o tratamento de esgoto. 0%. Não existe tratamento de esgoto no sul da ilha. Tudo valas domésticas. Tudo, ou é a fossa séptica, que ou direto no mar. Muitas vezes mangue. funciona, né? A fossa séptica, às vezes, ele é recomendável, mas não de forma indiscriminada. Mas a grande parte vai para os cursos d'água, né? Os rios estão poluídos, os mananciais estão se contaminando. Enfim, eu dou só um exemplo. Né? E se for considerar o norte da ilha, tem um escândalo lá do Rio do Brás, que agora, né, pegou para todo mundo. Mas Rio do Brás, que escândalo? Que é essa poluição, né, que houve na praia de Canasvieiras, todo o problema que está acontecendo lá na região de Canasvieiras. Sim, que um monte de turistas ficou com doente, contaminação, doentes, e que a imprensa carinhosamente tratou. Né? Então, enfim. Aí acaba que tu começa a perceber, tu vê que não existe, né, infraestrutura para atender a essa demanda atual. Então a gente tem que ter um plano de emergência, ou a gente vai assumir que vai degringolar tudo e vamos lidar com o menor dano possível, é uma forma de interagir com o assunto, ou a gente vai optar por uma solução, que é uma cirurgia. Não é um remedinho para gripe, é uma cirurgia. E essa cirurgia vai requerer de que os atores da cidade repensem os seus posicionamentos, porque ou a gente cuida do nosso maior patrimônio, né? Ou senão vai desvalorizar o teu próprio patrimônio. Então é uma questão de interesse, no fundo, individual, mas ele é coletivo, né, automaticamente. Tá bom. Faltou... essas reuniões do plano diretor são abertas? A gente pode ir lá assistir? Todas as reuniões são abertas, porém o direito à fala e a voto são dos membros do núcleo gestor. Agora, nas audiências públicas,
qualquer cidadão tem direito de se manifestar dentro da metodologia, né, do tempo dele, são 2 minutos ou 3, com inscrição, ele pega o microfone, ele vai ou leva por escrito a sua manifestação. E as audiências públicas são amplamente divulgadas, né? A prefeitura então, tem esse é um outro problema que a gente sempre reclamamos, né? Nós sempre reclamamos da falta de um plano de comunicação de massa, que de fato ele pudesse atingir com consistência a população, capacitar a população para o processo, chamar e capacitar para que ela venha participar. E isso, infelizmente, foi dado, né, de publicidade, mas de uma forma, na nossa avaliação, muito restrita. Então, se tu pensar, houveram faixas, houveram anúncios de jornal, houveram anúncios de rádio, sim, mas na nossa interpretação, não com a intensidade suficiente para gerar uma mobilização mais consistente. E outra coisa, só tem sentido você querer participar, sair da sua casa para ir lá na audiência pública, se você achar que a sua voz vai ter efeito. Vai ser ouvida. Eu não vou lá para ouvir discurso, eu vou lá para interagir, para exercer o papel de cidadania. Esse é o sentido. Então, quando isso a pessoa acha que não acontece, que é somente uma coisa pro forma, nem vai, entendeu? Então, a gente vê que tanto uma questão, né, do caráter, né, dele ter realmente essa fidelidade ao princípio da lei, que é permitir a participação popular, assim como a estratégia de comunicação, no nosso entendimento, precisava avançar bem mais. Precisa avançar mais. E a história não terminou ainda. Não. Muito bem. Tem a Câmara de Vereadores ainda. Então, o Ministério Público acabou de dar 7 dias úteis, né, para o plano gestor, para o Poder Público Municipal aqui de Florianópolis apresentar esse tal de plano diretor participativo, né, contemplando, refletindo as opiniões das comunidades. E vamos esperar esses 7 dias e você já está convidado para voltar aqui e trazer o resultado. Tá bom, então vai ser um prazer. Estamos aí abertos. Floripa em Foco com Alexandre Lemos, Obrigado. Que é economista e é o representante das entidades ambientalistas junto ao núcleo gestor que deve produzir o nosso plano diretor participativo aqui da cidade de Florianópolis. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu agradeço a participação aí. Imagina. E agradecemos a você também, telespectador internauta, pela audiência. Reveja esse bate-papo com o Alexandre daqui a pouco a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.